Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om. Muito bem. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Continuando então, agora são 7h12, então nós faremos as gotas védicas até às 7h22, 25 minutos aproximadamente, percorrendo aí, não é, um período de... Normalmente a gente fala 10 minutos, mas eu sempre faço pelo menos 12 minutos. Porque quando eu estou fazendo os gotas védicas, tem a função de ser um jagya. Então, aqueles que acompanham as gotas védicas, por exemplo, você está na sala, seu mapa está na minha mesa. Todos que entram na sala, automaticamente o mapa está comigo. Eu tenho todos os mapas comigo. Então, quando você entra na sala dos mantras, a sala dos mantras é a sala onde eu trato os mapas. Tá? Então, os mapas são tratados continuamente. Na era védica, era assim, os reis tinham um grupo de astrólogos. Normalmente um rei tinha pelo menos um grupo de 12 astrólogos, sendo que um era o in charge, né, chamado o Mahashai, que significa o responsável, o astrólogo mestre. Então, esses astrólogos, eles ficavam diariamente entoando mantras para proteção e auspiciosidades do mapa astral do rei. Eles ficavam entoando mantras e fazendo jágyas para a proteção do rei e da família real. Então, esses astrólogos também faziam previsões, análises continuamente acerca dos eventos auspiciosos e inauspiciosos para os reis. Foi assim que os reis védicos, eventualmente eles se reúnem, né, os astrólogos, para fazer conferências. Sempre foi assim. E no passado, eles, devido a esse hábito de conferências, eles, ao se reunirem, identificaram que apareceria um grande reformador espiritual, um Shaktavesha Avatar. No caso, eles chamavam de Ishavatar. Ishavatar. Ishavatar significa um avatar que vai nascer fora da Índia. Um Ishavatar. Ele nasceria fora da Índia e realizaria, eles chamavam ele de Swami Branco. Swami Branco. Ishavatar, Swami Branco. E eles calcularam os eventos e identificaram que esse Swami Branco, esse Ishavatar, nasceria no Oriente Médio. Então eles se reuniram, informaram aos reis, porque na cultura védica, sempre que vai aparecer uma grande personalidade, um ser divino, os reis se reúnem, todos eles trazem oferendas para essa personalidade, essa pessoa. Era muito comum isso na Índia. Até hoje ainda é comum isso daí. Quando vai aparecer os astrólogos calculam o evento, então os reis e pessoas ricas se reúnem para oferecer boas-vindas, com presentes. Então eles informaram aos reis da Índia, Bharata, que apareceria na Terra um Swami branco, reformador religioso, muito importante, que elevaria o status de conhecimento da humanidade. Então os reis se reuniram e ofereceram presentes, e os astrólogos ficaram, então, responsáveis por identificar o nascimento, o local de nascimento e a pessoa. Essa pessoa foi Jesus Cristo. Tá? Então, o que nós conhecemos como Jesus. Mas os astrólogos védicos sempre o chamaram de Ishavatar. Ishavatar. E isso eles fizeram através dos cálculos e de uma escritura chamada Bhavishya Purana, que é uma escritura de profecias, de previsões de futuro. Então, esse sistema de identificar eventos auspiciosos e ficar tratando os mapas é um sistema védico. Então, eu estou aplicando na sala dos mantras um sistema muito antigo, milenar, de tratamentos contínuos. Tá? Então, mesmo que você já tenha concluído o seu ciclo de tratamento do mapa, o mapa ele continua sendo banhado e nutrido continuamente com os mantras, com o fluxo dos mantras, para que você tenha uma vida auspiciosa, feliz,
pacífica e plena de conhecimento. E o objetivo disso tudo é que você tenha a satisfação para dizer, para se despedir da humanidade sem ressentimentos. Então, é uma preparação para a saída, tá? Então, assim, sempre que você vem na sala dos mantras, o seu mapa está sendo banhado com os mantras védicos, milenares, que é parte da cultura védica de preparação para a ascensão do ser. Como eu falei, esse método ele é tão sofisticado, tão evoluído, tão perfeito e preciso, que através desse método, os astrólogos védicos identificaram Jesus no meio do deserto e reconheceram a divindade dessa pessoa. E potencializaram a família, porque os presentes oferecidos pelos reis patrocinaram a manutenção da família, fora da terra natal deles, né, que era no Egito. Eles eram estrangeiros, eram pobres. O José era pobre, estava pobre, não tinha nada. Mas os astrólogos, os reis magos, chamados reis magos, né, potencializaram a família com presentes. O José ficou simplesmente rico, da noite para o dia. Então ele conseguiu se manter lá no Egito, de forma pacífica, a criança muito bem cuidada, e pronto. Né, os reis védicos cumpriram o dharma de receber uma divindade apropriadamente. E assim é que funciona. Então, a sofisticação desse sistema é de precisão muito elevada. Portanto, quando você se predispõe a ouvir os conhecimentos dentro dos gotas védicas, você está tratando o seu mapa. Então, eu costumo utilizar no mínimo 12 minutos, porque o seu mapa tem 12 casas. Tá? Então, é 1 minutinho para cada casa. Então, a gente nutre ali, a gente trata ali cada casinha. Esse sistema ele funciona por quê? Às vezes tem pessoas que não conseguem fazer os dakshinas para os tratamentos do mapa completinho. Então, às vezes faz 4 tratamentos, faz 1 tratamento, faz 2 tratamentos. Uma grande parte das pessoas fazem o tratamento completo. Mas nem todos conseguem ter, né, assim, condições favoráveis em termos monetários para, ter a assistência do astrólogo, do sacerdote védico, exclusivamente para tratar o mapa com as cerimônias completas. Então, o que é feito? Uma alternativa é dada para que o mapa seja tratado. Ninguém deve ficar sem tratamentos. Todos devem ter tratamentos. Aqueles que podem ter o benefício de ter um sacerdote à disposição e aqueles que não podem. Todos devem ter tratamentos, porque os tratamentos são benefícios para a alma. E como é que os tratamentos são feitos? A sala dos mantras tem essa função de tratar o karma de vocês. Tá? Tem a função espiritual, a função religiosa, a função medicinal. Tudo isso faz parte, são bônus extra do processo. Tá? A bem-aventurança, ela assim, extravasa, né? Mas a questão principal é o tratamento dos mapinhas de cada um de vocês. Então, quando vocês permanecem na sala dos mantras para ouvir os conhecimentos, tem 2 funções em andamento. Uma, trata o seu mapa. Outra, desperta você a ponto de que em algum momento você vai tomar a seguinte decisão. Olha, faz sentido não ter que renascer mais aqui nesse mundo, na forma humana. Não é que eu esteja ressentida ou ressentido com a humanidade. Não, eu até gosto da humanidade. Mas tem coisas que são boas, tem coisas que podem ficar melhor. Se eu posso ter uma existência melhor que a existência humana, por que não? Então, essa lucidez de raciocínio é um efeito consequente de quem entende o sentido da existência. E como é que você vai entender o sentido da existência? Se você ouvir. Shravana. O processo do despertar começa com ouvir. E ouvir significa, aos poucos, você vai entendendo o que você está ouvindo. O resultado de entender o que você ouve é a sensação de imensa felicidade e gratidão no coração, de paz, de felicidade. Lágrimas fluem dos olhos com imensa gratidão de ter a condição de compreender o sentido da existência. Isso vem através de Shravana, ouvir. Por isso é tão importante ouvir. Eu sei que, às vezes, é um pouquinho difícil, mas é um remedinho, tem que ser tomado. Faz parte do tratamento. Tá bom? Então, eu vou ler aqui o verso, tá? E, olha só, são 7 horas e 22 minutos. Eu já ocupei, então, os 10 minutos disponíveis.
E agora mais 2 minutinhos para cumprir o ciclo do zodíaco do seu mapa. Vamos ler os versos e vai dar uns 12 minutinhos aí, tá bom. Ok? Então é só para vocês entenderem o que se passa na minha mente enquanto eu estou fazendo a sala dos mantras. Tá? Então eu sou o sacerdote dos mapas de vocês. Só que para eu poder tratar adequadamente o seu mapa, você tem que trazer o seu mapa na sala, que é a sala onde eu trato os mapas. Entendeu? Por isso que é, assim, é importante que você compareça eventualmente na sala. Porque quando você comparece, o seu mapa está junto e eu consigo tratar. Tá bem? Ou fazer a manutenção do tratamento. Muito bem, seguimos. Bhagavad Gita 4.19. O conhecimento transcendental. Yasasave samarambha karma sankalpa vardita jnana gyani dagda karmanam tan ahu panditan buddha chaktva karma palatsangam nitya tiptot nirashaya karmani abhipravrito api naiva kinchit karoti saha. Tradução. Então, estamos lendo da Bhagavad Gita, capítulo 4, o título é o conhecimento transcendental. Verso 19. É considerado em conhecimento pleno aquele cujos atos estão desprovidos do desejo de satisfação dos sentidos. Aqui, termina aqui, né? Satisfação dos sentidos. Mas nós poderíamos adicionar de forma egocêntrica. Porque a alma jamais deixa de sentir satisfação, jamais deixa de buscar satisfação. O problema não é ter satisfação, o problema é buscar satisfação egocêntrica. Esse é o problema. Dissatisfação dos sentidos. Os sábios dizem que tal pessoa é um trabalhador cujas reações do trabalho foram queimadas pelo fogo do conhecimento perfeito. Qual é o resultado final do conhecimento perfeito? Compaixão. Só que você vai desenvolver compaixão se você tiver conhecimento. Sentimento de piedade em relação à humanidade sem conhecimento é piedade. É bom. Não está errado, não. Deve ser cultivado, sim. Mas quando você tem piedade com conhecimento, aí você tem compaixão. E você não apenas tem o sentimento de piedade, mas também você trata a alma com a dignidade que ela merece. Quando você não tem conhecimento, a piedade pode vir com vaidade. E isso não é tratar a alma com a dignidade que ela precisa, ou que ela merece. O conhecimento vai te permitir ter um sentimento de compaixão com dignidade. Isso é importante, porque é qualidade da compaixão. Esse é o conhecimento perfeito, que é quando há compaixão. Verso 20. Abandonando todo o apego aos resultados de suas atividades, sempre satisfeito e independente, ele não executa nenhuma ação fruitiva, embora ocupado em vários tipos de empreendimentos. Então, quando você tem conhecimento perfeito, tudo que você faz é considerado acármico. Porque tudo que você faz por compaixão à evolução da humanidade. Então, as suas ações são acármicas. Quando você não tem conhecimento, as suas ações serão egocêntricas. Então, tudo que você faz tende a gerar karma. E isso te prende, né, ao samsara. Então, aprender a técnica de converter karma para karma é uma das principais prerrogativas das preocupações dos sábios. Ensinar os seres a como converter a karma em akarma, para obter moksha, ou liberação. Ok? Tudo bem? Muito bem. Então, obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna.